Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Um estudo realizado na Noruega mostra que a variante Ômicron tem 69% menos risco de hospitalização. Mas a OMS alertou que o quadro pode ser mais grave entre pessoas não vacinadas contra a Covid. A Organização Mundial da Saúde alertou que o risco é maior entre as pessoas que não foram imunizadas contra a Covid. Enquanto a Ômicron causa uma doença menos severa do que a Delta, ainda se mantém um vírus perigoso, particularmente para os não vacinados. A análise sobre o risco de internações foi feita pelo Instituto Norueguês de Saúde Pública em seu relatório semanal. A variante Ômicron foi detectada em 32% das pessoas hospitalizadas com Covid na primeira semana de 2022, em comparação com 1,7% 4 semanas antes. Mas no período a variante tornou-se a maioria, representando atualmente cerca de 90% das novas infecções. Mesmo com o risco de hospitalização mais baixo, o Instituto espera uma onda de inverno que vai pressionar o serviço de saúde. De janeiro a março, várias centenas de milhares de pessoas devem ser infectadas de acordo com suas projeções, com picos diários de até 50 mil casos. E ainda falando sobre a Ômicron, o risco provocado pela variante em todo o planeta permanece muito elevado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% da população da Europa terá contraído a variante nos próximos 2 meses. A OMS fez um alerta preocupante para o continente europeu se o atual ritmo de transmissão da variante Ômicron se mantiver. Neste ritmo, o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde prevê que mais de 50% da população da região será infectada com a Ômicron nas próximas 6 a 8 semanas. O diretor destacou que esta variante apresenta várias mutações capazes de se fixarem mais facilmente nas células humanas e afetar pessoas que já tiveram Covid e estão vacinadas. A região Europa da OMS é composta por 53 países e vai até a Ásia Central. Nesta área foram registrados 7 milhões de novos casos de Covid na primeira semana de 2022. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, desde 10 de janeiro, 26 países da região relataram que mais de 1% de sua população foi infectada a cada semana. Esta transmissão sem precedentes do vírus se traduz em um aumento nas internações hospitalares, mas não no aumento da mortalidade. Os casos de Covid-19 quase dobraram na primeira semana de janeiro e aumentaram 250% em comparação com o mesmo período de 2021 nas Américas. Os dados são da Organização Pan-Americana da Saúde. A diretora da OPAS, Carissa Etienne, afirmou que a variante Ômicron caminha para se tornar a cepa dominante no continente, desbancando a Delta. Os casos de Covid passaram de 3 milhões e 400 mil em 1º de janeiro para 6 milhões e 100 mil em 8 de janeiro. Na primeira semana de 2022, houve 6 milhões de infecções confirmadas, contra 2 milhões e 400 mil casos no mesmo período do ano passado. A especialista em saúde pública destacou que 42 países e territórios da região detectaram a variante Ômicron e que as mortes por Covid não aumentaram com a nova onda. Os Estados Unidos registram a maior parte dos novos casos, que também avançam no Canadá. Caribe, Porto Rico e República Dominicana têm as cifras mais altas, enquanto na América Central são especialmente elevadas em Belize e Panamá. Bolívia, Equador, Peru e Brasil também registram aumentos significativos de novos contágios. Pesquisadores da Finlândia desenvolveram um spray nasal anti-Covid que pode proteger contra todas as variantes. A substância é complementar às vacinas e dura cerca de 8 horas.
Os cientistas da Universidade de Helsinki garantiram que o novo spray nasal é eficaz contra a Covid imediatamente após sua administração e pode permanecer agindo por pelo menos 8 horas. Segundo os pesquisadores, esse spray é um tratamento preventivo e não uma vacina. O uso pode ser útil para pessoas em que a proteção vacinal é insuficiente. Dependendo da situação da epidemia, também pode beneficiar indivíduos totalmente vacinados quando administrado antes de qualquer situação de alto risco. A substância desenvolvida pela equipe tem a capacidade de inativar a proteína spike do coronavírus e oferece proteção eficaz a curto prazo. De acordo com um estudo publicado, mesmo em casos de alto risco de exposição, protege logo após sua administração. A molécula TRISB92 neutraliza o SARS-CoV-2 e suas variantes de preocupação, incluindo a Delta e a Ômicron. A administração de uma pequena dose protegeu 1.351 camundongos da infecção. Os resultados ainda precisam ser revisados por pares. Também ainda são necessárias mais pesquisas antes que o produto possa ser usado em humanos. A gigante farmacêutica suíça Novartis anunciou resultados positivos de seus testes clínicos de fase 2 de um tratamento antiviral contra a Covid. O tratamento administrado por via intravenosa atingiu objetivos primários nos ensaios de fase 2 referentes à redução da carga viral após 8 dias para as 3 doses testadas. Também atingiu seus objetivos secundários relacionados com hospitalizações ou internações em terapia intensiva ou óbitos, alcançando uma redução dos riscos de 78%. Este estudo de fase 2, denominado Empatia, foi realizado com 407 pacientes ambulatoriais adultos. A fase de pesquisa corresponde à etapa intermediária dos estudos clínicos. O grupo informou que os testes in vitro demonstraram um alto nível de neutralização contra todas as variantes conhecidas, incluindo Delta e Ômicron. Um acordo assinado em outubro entre os dois laboratórios prevê o desenvolvimento de 2 tratamentos antivirais potenciais contra a Covid-19. E olha só que bacana, o risco de morrer de câncer nos Estados Unidos se reduziu em quase 1/3 em um espaço de 3 décadas, graças ao diagnóstico precoce, a melhores tratamentos e a um número menor de fumantes. O estudo é do American Cancer Society. A taxa de mortes por câncer entre homens e mulheres caiu 32% entre 1991 e 2019, o equivalente a 3,5 milhões de óbitos evitados. E o ritmo segue desacelerando. Na década de 1990, o risco caiu 1% ao ano. Já entre 2015 e 2019, a taxa baixou praticamente para 2%. Em 2004, apenas 21% dos diagnosticados com câncer de pulmão continuavam vivos após 3 anos. Em 2018, esse índice cresceu para 31%. Mas o relatório anual mostra disparidades. A taxa de sobrevivência é menor para negros do que para brancos em quase qualquer tipo de câncer. As mulheres negras, por exemplo, têm 41% mais possibilidade de morrer de câncer de mama do que as brancas, apesar de terem 4% menos chance de desenvolvê-lo. O câncer é a segunda causa mais comum de morte nos Estados Unidos, atrás dos problemas cardíacos. Segundo a organização, 42% dos casos de câncer diagnosticados são potencialmente evitáveis, já que são causados por fumo, excesso de peso, ingestão de álcool, alimentação ruim e falta de atividade física. E mudando de assunto, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, divulgou que o Produto Interno Bruto da região vai subir 2,1% este ano. A região da América Latina e Caribe terá um crescimento econômico de 2,1% em 2022, bem abaixo dos 6,2% do ano passado. A previsão é da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. A secretária executiva da entidade, Alicia Bárcena, afirmou que a situação é preocupante, já que a desaceleração é forte em toda a região.
A CEPAL estima que o Brasil, a maior economia da região, vai crescer 0,5%, enquanto o México terá uma expansão de 2,9%. A Argentina vai crescer a uma taxa de 2,2% este ano. Segundo a organização, o investimento e a produtividade são problemas estruturais que continuam a condicionar a possibilidade de sustentar uma recuperação para além do que foi visto no ano passado. E olha só, não é só no Brasil que os preços estão pesando no bolso. Nos Estados Unidos, a inflação foi de 7% em 2021, a mais alta em 30 anos. O número é uma preocupação para o presidente Joe Biden, que prometeu interromper essa espiral inflacionária. Os preços da energia subiram 29,3% e o dos alimentos 6,3%, segundo o índice CPI, um indicador de inflação. O presidente Biden defendeu que também há registros de alguns progressos no combate à inflação, ao comparar números mensais. O presidente destacou a redução significativa na inflação no último mês, com uma queda nos preços da gasolina e dos alimentos. A inflação, considerada por muitos economistas, incluindo os da Casa Branca e do Banco Central americano, como um fenômeno transitório, se tornou o inimigo público número 1 do país. A ONU pediu um montante recorde de 5 bilhões de dólares para garantir o futuro do Afeganistão. O país está à beira de uma catástrofe humanitária, que se intensificou após o retorno ao poder dos talibãs. O valor para nações cooperantes visa financiar as necessidades humanitárias do país ao longo do ano de 2022. Esta é a maior quantia solicitada pela ONU para um único país. A informação foi divulgada pela própria organização, com sede em Genebra, na Suíça. Essa é uma medida paliativa absolutamente essencial que estamos apresentando à comunidade internacional. Sem esse financiamento não haverá futuro. Precisamos que isso seja feito, caso contrário, haverá sofrimento. Ainda serão agregados ao total o valor de 623 milhões de dólares para ajudar refugiados afegãos que vivem em países vizinhos. O Afeganistão está à beira de uma catástrofe humanitária que se intensificou depois que os talibãs retomaram o poder do país em agosto do ano passado. O movimento fundamentalista é acusado de atentar contra direitos humanos e perseguir opositores do regime. Cientistas e pesquisadores israelenses têm dedicado tempo a ensinar peixinhos dourados a dirigir. É isso mesmo, os animais são capazes de navegar em terra dentro de um aquário enquanto comandam uma espécie de carrinho com rodas. Pesquisadores da Universidade Ben Gurion de Negev descobriram que as habilidades inatas de navegação do peixe permitem que ele conduza um veículo robótico em direção a um alvo terrestre se receber uma recompensa alimentar. Para realizar o experimento em comum, a equipe colocou um aquário sobre um conjunto de rodas motorizadas. Um sistema de câmeras registrou os movimentos do peixe na água e os traduziu em direções de navegação, movendo a engenhoca na direção em que o animal colidiu contra o vidro. Em um vídeo divulgado pela universidade, o peixe dourado pôde ser visto conduzindo o veículo em direção a uma marca colorida na parede da sala de experimentos. A pesquisa, revisada por pares e publicada em uma revista especializada, sugere que a capacidade de navegação é universal e não específica ao meio ambiente. Um paciente nos Estados Unidos se tornou a primeira pessoa no mundo a receber um transplante de coração geneticamente modificado de um porco. Um feito histórico sem precedentes. Uma equipe de cirurgiões americanos realizou a operação e demonstrou pela primeira vez que o coração de um animal pode continuar a bater em um ser humano sem rejeição imediata. As informações são da Maryland Medical School. O paciente David Bennett não estava apto para um transplante humano e a Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos concedeu uma autorização de emergência para a cirurgia na véspera de Ano Novo como último recurso. He's awake. He is
Ele está acordado, está se recuperando e conversando com seus cuidadores. Esperamos que a recuperação que ele está tendo agora continue. O morador de Maryland, de 57 anos, passou os últimos meses acamado com uma máquina de suporte à vida. Ele simplesmente não queria morrer, ele não quer morrer. Ele sentiu que não tinha chance e foi convencido por vários médicos que lhe disseram que ele tinha uma doença fatal e que era improvável que ele saísse do hospital. O porco doador foi submetido a um procedimento de modificação genética pela empresa de biotecnologia Revivicor para eliminar um gene que produz um açúcar que teria desencadeado uma forte resposta imune e causado a rejeição do órgão. O coração doador permaneceu em uma máquina para preservá-lo antes da cirurgia. E uma nova droga experimental foi usada junto com outros medicamentos convencionais contra a rejeição. Segundo dados oficiais, cerca de 110 mil americanos estão esperando por um transplante e mais de 6 mil pacientes morrem a cada ano antes de receber um novo órgão. As válvulas cardíacas de porco já são amplamente utilizadas em humanos e sua pele é enxertada em pessoas que sofreram queimaduras. Muito bacana, hein? Ver a evolução da ciência. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.